Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo com Essência. E a nossa convidada hoje é ela, maravilhosa, Mari Amaral, terapeuta holística, taróloga, astróloga, maravilhosa, mulher maravilhosa que a gente se conheceu nesse universo das terapias. É E estou verdade. aqui tendo a honra de bater um papo com você, Mari. Então, se apresente para quem nos escuta. Quem é você, Amaral? Primeiro, obrigada, Camis, pelo convite. Nossa, eu acho que a gente se conheceu no primeiro curso que eu fiz nesse. Não, porque o primeiro curso que eu fiz nesse universo mais holístico foi de astrologia. Mas eu acho que a gente se conheceu no meu primeiro curso de Theta Healing. Foi o Eu meu acho que primeiro também. foi. Na verdade, na carreirinha eu só fiz o básico, né? Então, mas Não, eu continuei fazendo várias. Bom, eu estou, né? Sou neste momento Mari Amaral. Trabalho, como a Camis disse, como terapeuta holística, trabalho com Theta Healing, com terapia multidimensional. Tenho outras formações também nesse meio, mas quanto terapia energética, essas são minhas duas frentes, e trabalho como astróloga e como taróloga, né? Essas são as duas linhas de frente, inclusive, com o meu trabalho, mas eu acho que as coisas se complementam, porque eu acho que a astrologia, ela ajuda a te entender, né? Entender as suas potências, entender os seus desafios. O tarô, ele te dá clareza em momentos de desafio, mas eu sinto que a gente precisa fazer mais que só ganhar a consciência, né? Sobre si ou sobre uma situação. E aí, nesse momento, eu acho que as terapias entram como um grande complemento, sabe? Tá, entendi que tem esse padrão. Entendi que é isso que está pegando nesse ponto aqui. Esse é o desafio dessa situação do momento. Agora eu preciso tratar isso. Como eu faço? Aí as terapias vêm para fechar com chave de ouro. perfeito. Você já trouxe uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu acho que o tarô, eu até fiz um post sobre isso esses dias. Ele não resolve os nossos problemas, porque às vezes muita gente chega com uma expectativa, né, de que, tipo, só o fato de eu jogar aqui como se as coisas já fossem Sim, transformar. não, vai dar a resposta, né, da minha vida. Não existe, eu acho que eu acredito que nem a terapia, na verdade, ela resolve a sua vida, né? Por isso que eu gosto do mundo holístico, porque o que é o holístico? É um complemento de coisas, é uma visão integrada. Então, você precisa cuidar da sua mente, mas você precisa cuidar da sua energia, você precisa cuidar da sua parte espiritual, seja fazendo parte de algum credo religioso ou não, né? Você precisa olhar para todas as vertentes para que isso se complemente, e então você consiga encontrar soluções, né? É um movimento de consciência com um movimento de ação. Exato, eu acho que é a junção dessas duas coisas, porque só a consciência, ela não transforma, e só a ação, ela também não transforma, então, é uma Sim, junção das duas, né? o autoconhecimento, ele é um conjunto de coisas, né? Eu, por formação, sou advogada, eu fiz a minha transição de carreira em 2019, mas eu sempre fui muito ligada às coisas espirituais, espiritualistas, energética. Mas antes isso era num viés realmente muito espírita até, não era nem espiritualista, porque era a religião que eu cresci. E, nossa, maravilhoso, me ensinou muitas coisas, muitas viradas de chave. Mas depois que eu tive o meu grande despertar, a minha virada de consciência, eu falei, nossa, realmente, só olhar uma coisa a partir de um ponto não adianta, sabe? Então, só olhar pelo lado da terapia, só olhar pelo lado, né, espiritual, só olhar pelo lado energético, não, é um conjunto de coisas que vão fazer com que a gente, né, vire as chavinhas e mude a nossa realidade, porque a gente tem essa capacidade de mudar a nossa realidade, né? Somos co-criadores, mas não é tão simples assim, né? Às vezes até, né? Se já tiver tudo muito engatado, você pensa e co-cria, mas a gente precisa virar algumas chavinhas, alinhar muita coisa para então a gente poder co-criar, né, o que a gente deseja. Sim, você já começou a falar, antecipou a minha pergunta. Eu queria saber, até antes de a gente entrar em algum tema,
queria que você contasse um pouquinho como que foi aí a sua jornada de despertar de consciência, o que te levou a se conectar com isso, com a espiritualidade, o que te levou a se tornar terapeuta holística? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim. Bom, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa bem ligada nessa questão de campo energético, espiritualidade, por ter crescido numa família kardecista, e eu sempre gostei. Aí depois eu frequentei também a Umbanda, né, adolescente, mas eu sempre gostei de ler, tipo, vida em outros planetas, tipo, deusas, paganismo, tipo, a revistinha Witch, quando o Ica, quando eu era criança, esses assuntos sempre me chamaram muita atenção. Gente, eu amava essa revista. Sabe, hoje em dia não tem mais, eu nem frequento mais tanto shopping, mas eu não sei se você vai lembrar que sempre em algum shopping tinha aquela lojinha meio mística, tipo, com duendes, essas coisas assim. Eu entrava nessa loja e ficava, tipo, lá, pirada, tipo, vendo os enfeitinhos. Eu sempre gostei muito desse universo, mas eu terminei a escola, né, e fui por uma profissão convencional, fui ser advogada. Naquela época eu não tinha muita clareza de que o que eu precisava fazer precisava me despertar algo interior. Eu sabia que tinha que ser uma coisa que mais ou menos eu gostasse e que ia me gerar alguma renda, né? E eu gostava de ler, gostava de escrever, queria fazer do mundo um lugar melhor. Eu falei, não, vai ser direito. E aí, depois que eu já estava formada, já estava fazendo pós-graduação, inclusive, eu estava num relacionamento de 5 anos. Nossa, você ia terminar e fazer pós? Eu terminei a faculdade e aí logo já fui fazer pós. Caraca. Não, então, porque eu tinha esse senso de... É que eu vou chegar nessa parte, sim, mas eu tinha muito script do que a gente tem que fazer para nossa vida dar certo. E aí, o que você precisa fazer depois de terminar a faculdade? Fazer uma pós. E, entendeu? Tipo, aquela linha do Sim, a linha. do que você precisa ir subindo. Uhum. Exato. Então, eu logo fui fazer o que mandaram eu fazer, né? Terminei a escola, vai fazer a faculdade, depois vai fazer pós. E aí, eu terminei esse relacionamento de 5 anos, quando eu tinha 25, né? E eu entrei, assim, num grande processo de, meu Deus, quem sou eu, que eu gosto, porque eu faço as coisas que eu faço, porque eu frequento os lugares que eu frequento, porque eu uso as roupas que eu uso. E nesse lugar de questionamento, eu percebi isso, que eu estava levando uma vida que fazia sentido para as outras pessoas, mas que talvez não fizesse tanto sentido para mim. Eu comecei a perceber que eu não me encaixava, mas eu também não conseguia saber aonde eu me encaixava, o que brilhava meus olhos. E, óbvio, eu fui experimentando as coisas, fui fazer minha primeira viagem sozinha, que foi assim, gente, se vocês nunca fizeram, faça, que é um divisor de águas, de autoconhecimento, que, olha, vale por muitas terapias. Real. Pra onde você foi? Eu fui para Morro de São Paulo, na Bahia. Primeira vez que eu fui fazer eu fiquei em um hostel, sabe? Uma galera de uma mente completamente diferente das pessoas com as quais eu cresci, com as quais eu convivia, e que me despertou, nossa, uma nova visão de vida que fazia muito mais sentido para mim. Só que nisso eu comecei a mergulhar dentro de mim também. E aí eu fui começar a fazer terapia, fui começar a entender a astrologia, que era uma coisa que eu sempre me atraiu, mas até aí era num viés muito de horóscopo, sabe? Tipo, deixa eu ver o que tem aqui pro meu signo. E aí, não. E aí eu fui entender que a astrologia era uma coisa muito mais profunda, que tinha nosso mapa astral, que eu podia entender onde estavam os meus potências e meus desafios em cada área da minha vida. Porque eu queria me descobrir, né? Eu olhava para mim e falava, cara, eu não sou boa em nada. Eu acho que nada aqui para mim faz sentido. Então, eu fui também fazer meu mapa numerológico, fui fazer muitas coisas assim, meu enneagrama, para entender. Você começou com as terapias holísticas, ou você começou com a terapia convencional? Comecei primeiro com a terapia convencional, mas logo já falou, isso aqui não faz muito sentido para mim, entendeu? Eu preciso de uma coisa mais integrativa. E aí comecei a entender que a gente tem muitas travas, né? Muitos bloqueios, muitas coisas que a gente traz da nossa ancestralidade. Então, fui fazer constelação familiar, né? Para poder ir limpando e ressignificando tudo isso. Mas, no primeiro momento, eu fiquei muito ainda confusa fui entendendo muita coisa sobre mim, quem eu era, o que eu gostava. Fui entendendo que realmente uma profissão
dentro de um lugar muito tradicional não fazia sentido para mim, que a questão não era só com o direito, mas um mundo muito corporativo, com isso de horário, de coisas rígidas, não fazia sentido, porque eu não queria vender o meu tempo, eu queria vender o meu servir, o meu trabalho, né? Então, por muito tempo eu também fiquei nesse lugar de enquanto eu não sei para onde eu quero ir, eu continuo aqui e vou me entendendo, vou ressignificando. Porque, Camis, eu venho de uma família, por parte de pai, de advogado, né? Meu avô é advogado, minha avó é advogada, meu pai é advogado, tios advogados. Então assim, também uma influência ali também, né? Era preciso muita movimentação interna para romper com isso, sabe? Olhar para muitos padrões, assim. Sim, e aí... é uma questão de não dar continuidade naquilo, porque aquilo não faz sentido para mim, né? Exato. Bater de frente com, às vezes... Tudo isso. E aí, em 2018, né, esse movimento começou em 2015, então, 2015, 2016, 2017, em 2018 eu fui para um retiro em Caraíva, que era um retiro só focado em autoconhecimento. E ali rolou a minha grande virada de chave no sentido de falar, cara, tá na minha cara, eu tô, tipo, tenho 10 dias nesse paraíso, eu podia estar fazendo qualquer coisa, eu estou levantando às 7 da manhã, sentada na grama até às 8 da noite para ficar escutando sobre autoconhecimento, porque isso vibra o meu ser, porque isso faz sentido para mim. O nome do festival era Novo Mundo. Eu falei, cara, eu acho que é através do autoconhecimento que a gente realmente vai fazer um novo mundo. Tipo, é com isso que eu quero trabalhar. E aí, muito sincronicamente, o escritório que eu trabalhava há 5 anos perdeu o maior cliente do escritório, 50% dos processos eram desse cliente do escritório, então pensa, tipo, já não iam ser mais necessários tantos braços, porque já não ia ter tanta demanda. E aí eu fui desligada desse escritório e aí eu entendi que realmente era um grande sinal, uma grande resposta do universo falando, ó, seu tempo no direito realmente acabou. Só que eu ainda fui trabalhar em outro escritório, porque eu ainda precisava, né, da questão financeira, para então começar a investir em cursos profissionais. Sim. Porque até eu já tinha feito um curso de astrologia, mas num viés muito, tipo assim, para eu me entender, para eu me conhecer. Naquele momento eu nem, inclusive, achei que eu trabalharia como astróloga, porque eu comecei primeiro com as terapias, né? A astrologia, ela veio num segundo momento. Então, assim, eu tinha já feito um curso de astrologia, um curso de sagrado feminino, mas tudo num viés voltado para mim, assim, para o meu caminhar, para o meu despertar. Não tanto de formação. E aí eu fui começar a fazer curso de Theta Healing, né, a gente fez o básico junto, aí eu fui fazendo os cursos de formação de Theta, fui fazer curso de Tantra. Você me falou do curso de astrologia, não sei se você vai lembrar. Sim. Aí eu fui fazer o curso de astrologia que você me indicou. Sim. Desse eu já fui, emendei em outro. E aí muitas coisas foram aparecendo. E depois eu fui fazer curso de registros acásticos, curso de ginecologia natural. Nossa, daí a gente vai entrando, né? Aí depois eu fiz curso de Shambhala. Aí eu fui fazer curso de terapia multidimensional, que é uma das ferramentas que eu trabalho. Aí depois terapia multidimensional arcturiana. Aí xamanismo para mulheres. Aí depois fiz vários outros cursos de astrologia, astrologia kármica, né? Ano passado fiz o curso de tarô, né? Fiz a formação em tarô, comecei a atender com tarô, que também era um chamado da minha alma, assim, de muito tempo. E foi assim, todo esse processo. E hoje estamos aqui. Que legal. E você vê que dentro de todas essas terapias, assim, aquilo que mais te chama hoje, o que é, assim? Então, essa é uma pergunta, eu acho que é tipo perguntar para a mãe qual que é seu filho preferido, sabe? Porque eu acho que tudo faz muito sentido, eu acho que tudo complementa, né? Uhum. Mas, assim, eu gosto muito de falar sobre astrologia, porque eu já tenho muito tempo nisso, né? Como eu disse, antes mesmo de fazer a transição, eu já estudava sobre isso. Uhum. Mas o tarô, ele também, assim, brilha muito os meus olhos, sabe? É muito maravilhoso, assim, como ele traz as coisas que você precisa saber
naquele momento. A astrologia, ela é um grande portal para dentro de si, né? Para você entender a sua caminhada, para você entender cada fase da sua vida, porque o que está, né? O céu é uma correspondência da Terra. Então, o que está acontecendo aqui está acontecendo lá. E é muito mágico essa coisa da gente poder olhar para o céu, entender como isso está afetando na nossa vida, né? Ontem a gente teve a entrada de Sol em Gêmeos. É muito maravilhoso você saber que, então, esse mês, né, pelos próximos 30 dias, a área do seu mapa astral que você tem Gêmeos vai estar iluminada. É desse lugar, nesse mês, que vai vir a sua nutrição, vai vir a sua vitalidade, é isso que vai estar em evidência. Cara, como é rico, como é maravilhoso a gente ter esse mapa mesmo de falar, não, então agora é o momento de eu focar nesse assunto aqui da minha vida. Isso é muito maravilhoso, né? E isso da gente poder se entender. Porque entender o nosso mapa astral é um trabalho para a vida, né? Eu até estou agora fazendo um curso de astrologia também, kármica, que eu já tenho uma formação, mas tem uma conotação com a constelação familiar. E hoje mesmo eu estava assistindo a aula e ele estava falando, né, sobre a Lua, que é a nossa mãe, fazendo aspectos com o Quiron, né, que é um aspecto de desafio, de dor do nosso mapa. E ele falou, cara, quem tem esse aspecto no mapa é uma coisa para ser olhada a vida inteira, para a vida inteira curando isso, sabe? Então, o nosso mapa é isso, é um processo da gente mergulhar nele a vida inteira e entender tipo, o que a gente precisa aprimorar, o que a gente pode tornar ainda mais expansivo. E os movimentos que o céu vai fazendo, e a gente entendendo isso na nossa vida, né? Mas o tarô, ele também faz, assim, brilhar muito os meus olhos, porque ele traz, assim, clareza para os momentos de desafio que às vezes está nos seus olhos e você não consegue ver. Ele fala, minha filha, o caminho é aqui, para aqui, querida. Mas, assim, as terapias também são incríveis, porque ela ajuda a gente a ressignificar muitas coisas, né? Sim. Mas eu acho que, assim, o tarô e a astrologia são meus crushes. Sim, e se você pudesse trazer um pouquinho dos benefícios da astrologia, né? Porque eu acho que às vezes a maioria tem uma visão da astrologia muito ali, né, do sol, né? Ah, o meu signo solar, da lua, do ascendente, mas vai muito além disso, né? E você não Sim. pode contar pra gente, além disso, a diferença da astrologia, não sei se eu posso falar assim, né? A astrologia convencional da kármica tradicional. Uhum. Bom, a astrologia, como eu estava falando, é um campo muito grande. Você pode entender muitas coisas dentro da astrologia, não só no sentido da sua personalidade, porque a gente é muito além do nosso sol, né? O nosso mapa astral tem 12 casas. Cada casa vai falar sobre uma área da nossa vida. Tem 10 planetas. Cada planeta vai falar, corresponder a uma parte da nossa personalidade, né? Então, a nossa comunicação, o nosso emocional, a nossa forma de conquistar as coisas, né? A nossa forma de lidar com como a gente estrutura as coisas, a nossa comunicação, a nossa mente. E cada planeta numa área da nossa vida, trazendo evidências ainda mais fortes para aquela área da nossa vida. Então, é muita coisa para a gente entender sobre a gente, mas também sobre o outro, né, Camis? Porque a astrologia ela me ajudou muito nisso. Não é só me entender, mas entender o outro. Não adianta eu, que sou uma pessoa de lua em aquário, que fala sobre as nossas emoções, querer que alguém de lua em câncer haja emocionalmente da forma que eu ajo. Não dá. A forma de sentir é completamente diferente. E isso me ajudou a ter muito mais acolhimento com o outro e também muito mais paciência com os meus processos e o processo do outro, sabe? Também de entender aonde eu estou pisando. E, pô, existe a astrologia eletiva, que é você entender qual é o melhor horário para você fazer alguma coisa na sua vida, inclusive de cirurgia. Existe a astrologia no viés médico, né? Porque cada signo corresponde a uma área do nosso corpo. Então, Áries, por exemplo, a cabeça, né? Capricórnio, os ossos. E tem todo um estudo mais profundo para que você analise o seu mapa e entenda possíveis questões de saúde. Existe a sinastria, né? Que é você olhar o seu mapa e o mapa de outra pessoa. A galera geralmente faz no viés mais romântico, mas você pode fazer com a sua mãe, com o seu pai,
com o seu chefe, para entender como você influencia a vida da pessoa e como a pessoa vai influenciar na sua vida, onde vão estar os lugares de desafios, os lugares de potência para vocês. Olha como isso é rico, como isso é maravilhoso, né? Existe o nosso mapa astral da Revolução Solar, que é a cada aniversário a gente entender o que acontece ali para a gente energeticamente, quais são as tendências para aquele próximo ano, não num viés de descobrir o futuro, né? Porque eu não acredito nessa astrologia determinista, mas de tendência mesmo, né? De probabilidades. Então, assim, a astrologia é muito rica nesse sentido. Inclusive, essa é uma diferença da astrologia tradicional para a astrologia moderna. Aqui não estou falando da kármica, né? A astrologia tradicional, que inclusive ela não leva em consideração Plutão, Urano e Netuno, né? E até Júpiter, né? Porque na astrologia tradicional, quem rege Júpiter é Peixes e não Sagitário, né? Então tem umas diferenças. Na astrologia tradicional, o viés é um viés mais fatalista, sabe? Tem os planetas que são os planetas malignos, que é Marte, Saturno, né? E tem os benéficos, que são Vênus e Júpiter. A astrologia moderna, ela já não tem esse viés tão fatalista, tipo, né? Os planetas maléficos, assim, não tem todo esse peso. Essa coisa mais engessada também, né? De como, é isso e não tem como mudar. Sim. E eu não acredito nisso, né? Porque eu acho que tanto a astrologia como o próprio tarô são grandes formas da gente entender o campo e, entendendo o campo, entender o que a gente pode mudar, sabe? Viemos aqui com livre-arbítrio, graças a Deus. Então, assim, tudo é passível de transformação. Não que vai ser sempre, nossa, que fácil, né? Vão ter desafios, mas não que não seja possível mudar aquilo, né? Até porque a gente pode passar por uma mesma situação de diversos pontos, né? Tudo vai depender do olhar que a gente dá para aquilo, né? Como a gente escolhe passar por aquilo. E você perguntou da astrologia kármica. A astrologia kármica, ela traz um viés de entender sobre o passado da nossa alma também, né? Então, é uma astrologia que olha sobre uma visão de outras existências. Então, a gente olha muito ali o nó do sul e o nó do norte, o nó do sul trazendo as nossas bagagens desafiadoras de outras existências, os planetas retrógrados como os lugares que em outras vidas a gente não conseguiu completar o aprendizado, então a gente vem com esse planeta retrógrado para completar esse aprendizado agora. Olha só, que maravilhoso, tem Mercúrio retrógrado, preciso melhorar minha comunicação. Na outra vida negligenciou um pouco como usava a comunicação, os processos de aprendizado, de troca em conversas. Então, nessa vida veio aprimorar, veio ensinar, né? Que legal. E usar a fala a seu favor. Que legal, que legal. Então acho que eu tô no caminho mais que certo. Que bom, vamos tirar esses débitos, galera, da conta. É isso. Então, a astrologia kármica traz muito esse viés, né? E tem a astrologia védica também, que eu não entendo nada. Então, eu ia perguntar, porque para mim a astrologia védica também eu nunca fiz o meu mapa, não fui. Eu nunca fiz. Assim, eu já fiz no sentido do mapa. Eu já fiz ele na internet. Aí muda, né, várias coisas. Eu, por exemplo, na astrologia védica, sou canceriana. Aí eu já fiquei chateada, porque eu gosto muito de ser leonina. Como que fala para uma leonina que ela não vai ser mais leonina? Acho que talvez nem não quero. Mas eu já fiz assim na internet. Algumas coisas ficam iguais, assim, de planeta, outras coisas mudam, mas eu nunca me consultei, assim. Tenho vontade de entender mais, mas aí eu acho que talvez tenha um choque, porque eu acho que seja um pouco diferente. Então, assim, eu escolhi trabalhar com essa área, vou trabalhar com essa área, assim. Se eu um dia vier a estudar isso, vai ser mais para um viés de hobby, porque eu acho que tudo complementa, né? Tudo traz mais informações para que a gente se entenda, para que a gente melhore, mas assim, mais um viés pessoal mesmo, não no sentido de profissão. Legal. Então, e eu acho que pode gerar também essa confusão, né?
Por exemplo, Sim. eu passei, não que seja tudo engessado, mas vamos supor, você passou uma vida entendendo e se identificando, e se trabalhando como leonina, né, no sol ali. Sim, aí de repente, pô, sou canceriana. Eu Mas lembro, olha como as coisas, de alguma forma, elas se conversam, né? A gente precisa muito olhar no nosso mapa o nosso ascendente, que é o nosso portal de entrada para a existência, mas a gente também precisa olhar para onde está o regente do nosso ascendente. Isso traz muitas informações também para a gente se entender. E o regente do meu ascendente, né? Meu ascendente é Libra. O planeta que rege Libra é Vênus. Vênus no meu mapa astral está no signo de Câncer. Ou seja, isso fala muito sobre mim. Câncer tem uma influência muito grande sobre a minha pessoa. Então, assim, o meu Sol na astrologia védica estar em Câncer também não é tão dissonante do que o meu mapa astral traz, né? entendi. Então, assim, de alguma forma as coisas se conversam, Mas se sabe? conectam, né? Sim, Sim, não é tão aleatório, né? Tipo, uma coisa sim. completamente diferente. É. Sim. Mas é isso, é complicado, porque você fica. A gente vai para esse lugar de identificação, né? E do nada, tipo, Uhum. muda. Acho que isso é aquela coisa. Primeiro, busque entender muito o seu mapa, né? Aqui nessa astrologia convencional, né? Integra tudo isso muito bem, para depois, quem sabe, e olhar outras coisas para não dar uma piradinha. Sim, para não cair o disjuntor, né? Tipo, oi? Que Eu aí lembro, começa mais atrapalhado que ajudar, né? sim. Eu lembro de uma amiga que ela passou uma vida toda acreditando que ela era ariana, né? E é porque eu acho que tava, sabe quando tava No dia muito, de transição. no dia da Não, transição. esses dias eu vi uma menina perguntando para um astrólogo: então quer dizer que quem nasce no dia 20 não é taurina? Aí ele falou: vai depender de ano para ano, precisa olhar o mapa. Não, eu atendi uma amiga minha uma vez que ela. Muito engraçado, ela jurava que ela era pisciana a vida inteira. Pisciana, 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 pisciana. Quando a gente foi fazer o mapa dela, eu falei: Gi, você é ariana, amiga? Tipo, deixou. Como assim? Aí eu sempre falo, né, que quando você nasce num dia de transição, ou até para ascendente, né? Às vezes a pessoa é o primeiro minuto da troca de ascendente. A gente costuma dizer que vai ter a influência dos dois signos, né? Tipo, ali forte para aquela pessoa. Óbvio, ela vai nascer sob o signo que o Sol estava naquele momento, que o ascendente estava cortando a cúspide da casa, mas assim, vai ter uma influência maior dos dois signos. Sim, tanto que eu lembro que na época eu estava fazendo a formação, né, da Kia e tudo mais, e aí eu estava, né, naquela coisa de começar a ler o mapa das minhas amigas. E eu lembro que para ela, e de fato, ela tem muitos aspectos, muitos atributos ali, características do Ares, né, da Ariana, ser ariana, assim. Tanto que eu nem. Sabe quando você fala, ela é ariana, né? Tipo, total. E aí, quando Sim. eu fui, não, beleza, vamos pegar, fazer seu mapa e tal, amiga, peraí, você não é, você é taurina. Ela, quê? Eu não acredito. Foi tipo, meu Deus, eu passei minha vida inteira, tipo, Não, batendo uma vez peito. eu atendi uma menina também que ela achava que era ariana e eu falei que era taurina e, tipo assim, ela não gostou. Tipo, ela até hoje, tipo, o Instagram dela tá escrito Ariana, tipo, ela não. Isso é muito perigoso, porque, cara, você escolheu, né? A gente escolhe o nosso mapa antes de estar aqui. Você escolheu nascer com aquela regência, daquela energia, porque você precisa integrar aquilo. Você negar isso, você tá tirando sua força, ainda mais o sol, que fala sobre a nossa vitalidade. Cara, você quer ser uma pessoa que tem energia, que tem vitalidade, vai olhar em que casa, em que signo tá o seu sol, sabe? Para você acessar a sua potência. Mas ela não gostou e até hoje ali na bio dela tá escrita Ariana. Eu vou falar o quê, né? Se a pessoa não quer assumir o que ela veio para ser. Ela ficou chateada. Daí é o processo, De né? cada um, De né? aceitação, vamos lá. Não gostou. Ai, gente, mas que engraçado. E uma coisa que você trouxe também, disso que você falou, que é tanto da astrologia quanto do tarô, e que eu acho que a gente pode trazer para tudo mesmo, dessas terapias, essa coisa não determinista, pelo menos é a abordagem, é o que eu acredito, é a abordagem que eu sigo, né?
do não determinismo e a não previsão, né? Sim. Porque eu acho que e eu bato muito a tecla aqui nas minhas leituras quando eu faço, porque às vezes a pessoa ela chega com uma expectativa, né, de previsão, né? Aliás, na maioria das vezes, porque eu acho que o tarô, principalmente, ele tem esse pano de frente muito, né, da Sim. previsão e tudo mais. Mas é porque tem muita gente que vende isso também, né? Sim. Cara, eu acho Segue muito essa. complicado você falar para alguém, não, porque daqui 5 meses tal coisa vai acontecer. Porque o que eu falei, a gente nasce com livre-arbítrio. E isso é maravilhoso, porque até se o tarot fala para você, ó, tá aparecendo aqui que se você continuar agindo de forma teimosa, sem ser maleável, as coisas estão travadas aqui para você. Então, que maravilhoso eu ter a capacidade agora de saber disso para que eu possa, então, trabalhar essa inflexibilidade da minha parte para que, então, os caminhos possam se abrir. Porque não está escrito em pedra, tipo, Sim. ferrou, você é teimosa, nada vai acontecer para você. Uhum. Sabe? A gente nasce com a cada momento, quando você escolhe entrar numa rua, talvez isso mude a sua vida para sempre, porque talvez na outra rua, sei lá, você ia conhecer a quem ia te dar um emprego, que talvez assim, se isso tem que chegar na sua vida, até vai chegar depois. Mas é aquela coisa, como você escolhe passar por aquilo, sabe? Então, os processos que a gente tem que enfrentar, a gente vai enfrentar, mas com que olhar? Eu vou enfrentar sem nem saber que a minha inflexibilidade é que está me travando, ou eu vou enfrentar sabendo que é isso que está aqui me pegando. Então, eu preciso trabalhar dentro de mim para que as coisas possam se abrir. Você vai enfrentar de qualquer jeito. Só que você saber disso muda tudo. Entendeu? Então, eu acho muito complicado essa galera que vende mesmo com esse viés de não. Eu falo para você o que vai acontecer na sua vida daqui. Tipo assim. Eu acho bem delicado, né? Porque, primeiro, a nível emocional, você gera ali na pessoa já, né, uma expectativa. Positiva e negativa, né? Positiva e negativa, você coloca a pessoa numa caixa também, né? Tipo, é isso. E eu acredito muito no nosso livre-arbítrio e que amanhã a pessoa pode tomar uma atitude que vai mudar muita coisa, né? Então, eu não tenho eu como taróloga não tenho esse poder, né? Sim. Nós Sabe como taróloga que. não temos esse poder. Não, porque essas coisas mudam, né? Logo que eu fiz a formação de Teta Healing, eu recebi uma leitura que quando eu recebi, eu fiquei. E aí também não sei, né? Se é porque eu não botei tanta fé na leitura que eu acabei não criando o campo de energia com a força necessária para aquilo se tornar real, né? Mas assim, eu recebi uma leitura que eu fiquei muito empolgada, mas eu falei, nossa, acho muito complicado isso realmente acontecer. E de fato não aconteceu. E talvez não tenha acontecido exatamente por quê? Porque eu não botei a fé necessária de criar o campo de energia para aquilo acontecer. Mas sim, talvez eu tenha tomado decisões que aquilo que naquele momento era uma possibilidade aberta, depois se fechou, sabe? Então, eu acho que é isso, você precisa ter muita sensibilidade no que você vai falar, como você vai falar, para aquela pessoa não tomar aquilo como uma verdade única. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, olha, isso daqui são sobre possibilidades, não é uma verdade única. Estamos alinhados com isso? Sabe? Sim, eu também. É muita responsabilidade, seja num viés de ler cartas, seja num viés astrológico, seja até num viés psicológico. Ontem eu estava olhando um perfil de um cara que ele é mentor em assuntos de relacionamento. E aí a menina estava respondendo uma caixinha dele, e a menina falou, nossa, sabe, porque ele tem muito um posicionamento de que quando você quer alguma coisa com um homem, você tem que ir lá e deixar as coisas às claras, sabe? Olha, é isso que eu tô esperando. E eu concordo com ele, não só num viés de relacionamento, mas eu acho que quando a gente traz clareza para nossa comunicação, a gente já deixa meio passo na frente. Sim. E aí a menina tava falando que a psicóloga dela tinha falado que não, que jamais ela pode chegar e já falar pro cara tudo de cara, porque isso afasta o masculino. E ela falou, nossa, quando ela me falou isso não me caiu bem, porque, né? Porque ela tá, acho que fazendo um acompanhamento com esse cara, e esse cara traz um viés para ela que faz mais sentido. Mas imagina se ela não tivesse essa percepção, e ela tivesse escutado isso da psicóloga dela e tivesse tomado como verdade. Então ela pensasse, eu nunca mais posso chegar de cara para um cara e falar o que eu quero.
e começasse a tomar esse comportamento. Então, percebe como é muito complicado em qualquer sentido que você está lidando com um outro humano, a forma como você coloca as suas verdades, sabe? E até nesse caso, até às vezes reprimir necessidades que precisam ser colocadas ali na relação, vontades, desejos. Sim, né? Tipo, aí, em vez de expandir a pessoa, é isso, você está contraindo. A gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que é sempre trazer mais pro, que é algo que eu escutei ontem de uma cliente, é trazer para o aspecto interno mesmo, não necessariamente para o externo, mas o que essa leitura traz de consciência para fazer as mudanças necessárias. E não, tipo, isso irá acontecer na sua vida. Sim, até porque depende muito como vai acontecer, né? Eu vou contar 3 casos de mapa astral. Uma vez eu fiz um mapa de uma menina que ela tem Saturno na casa 5, que é a casa que fala dos filhos, e Saturno, né, na astrologia tradicional, é um grande maléfico. Eu não vejo ele assim, mas é realmente um planeta que traz maiores desafios, travas maiores. Mas eu nunca vou falar para uma menina que, tipo, nossa, se tem Saturno aqui, talvez você não tenha facilidade em ser mãe. Eu falei, pode ser que você sinta vontade de ser mãe só mais tarde, pode ser que a maternidade te traga uma maturidade muito grande, uma vontade de construir. E foi o que aconteceu. 2 anos depois, ela engravidou, ela tinha 27 anos, nova para os tempos atuais, né, para ser mãe, assim, não extremamente nova, mas assim, não foi, nossa, mãe aos 37, sabe? Uhum. E realmente, depois que ela virou mãe, ela começou a construir a empresa dela, ela super amadureceu. E eu fiz 2 revoluções solares que a pessoa tava com Júpiter e Mercúrio dentro da casa 5, a outra estava com Gêmeos. Eram coisas que indicavam a possibilidade de uma gravidez naquele aniversário, né? E eu falei, olha, existe essa possibilidade, não se é uma coisa que você quer, né? Aproveite essa energia, se não é uma coisa que você quer, tome cuidado, né? Eu, por exemplo, passei em 2021 por 2 trânsitos muito fortes para eu ter a possibilidade de ficar grávida. Eu tomei, assim, todos os cuidados do mundo, porque não era uma coisa que eu, naquele momento, desejava. Sim. E aí, falei isso para as pessoas, e realmente, as 2 pessoas, no caso, era um homem e uma mulher. O homem, a esposa dele veio a ficar grávida, né? Ele se tornou, então, pai, e tudo correu muito bem. E a outra, ela ficou grávida, mas ela perdeu o bebê. E nem era alguma coisa que estava ali, né? Até porque a gente nem olhou muito com esse. Como não era uma coisa que ela veio intencionando, tipo, como que é isso de ser mãe, a gente também nem se atentou a possíveis possibilidades que podiam falar sobre uma perda, sabe? Mas é isso, cada um vai ter seu os 2 falavam sobre gestação. As 2 gestações aconteceram, mas uma terminou e a outra se interrompeu, porque é o processo de cada um. Então, assim, não existe esse determinismo, sabe? Sim. São as experiências de cada um. Sim. Sim. E que bom, né? Porque eu acho que é isso que dá a nossa liberdade, imagina, se não fosse dessa maneira. Tá definido, você vai ser isso aqui. O poder de mudança, né? Da gente mudar, da gente se transformar. É muito complicado, tipo, tá definido. Não tem como fazer isso, é muito complicado. Sim. E queria também, a gente falou um pouquinho de astrologia, falamos de tarô, eu queria também falar um pouquinho ali, queria que você trouxesse, até porque eu acho que até é uma coisa mais complexa ou menos conhecida, pelo menos no meu ambiente, na minha bolha, vamos dizer assim. Que é a MUT, né? A terapia multidimensional. Então, a terapia multidimensional é uma coisa muito legal. Conta um pouquinho pra gente o que é, para quem estiver escutando, às vezes nunca ouviu falar, o que é, quais são os benefícios e tudo mais. Então, é uma ferramenta que a gente vai trabalhar questões que podem ser de qualquer ordem. Pode ser ordem familiar, profissional, espiritual, amorosa, enfim, o tema que você quiser, né, trazer. E através de uma meditação, eu me conecto com o campo da pessoa e a gente vai entender o que o campo da pessoa vai trazer sobre aquela energia.
Então, o campo começa a mostrar quais são os bloqueios, quais são as memórias, e aí começam a ser feitas as limpezas que precisam ser feitas, são trazidas as consciências, os alinhamentos energéticos que precisam em relação àquele assunto, né? E aí, depois que tudo é feito, é enviado um relatório, né? Falando o que foi acessado, o que foi transmutado, limpo, liberado, alinhado. É muito legal. Eu sempre falo que para quem está mais travado, quem é mais resistente, a multi é uma coisa muito legal, porque o trabalho do Teta também é sobre isso, né? Sobre limpar os nossos bloqueios. Só que no Teta, além de ser ao vivo, né? Ao vivo não de que precisa ser fisicamente, mas ali numa conversa que vai acontecendo simultaneamente, é muito a partir do que a pessoa vai acessando através das perguntas que são feitas. E às vezes a nossa mente ela bloqueia, né, o acesso das informações. Então a multi independe da pessoa, é o que o campo vai trazer, sabe? Eu falo que são duas ferramentas que se complementam muito. Eu gosto muito de vamos marcar uma multi e um teta para olhar para essa questão, sabe? Sim, e eu acho que a multi, ela atua num campo mais sutil, né? Sim. Que, de repente, é isso, assim, às vezes pessoas até que estão se sentindo mais travadas e são mais racionais até, às vezes a multi é bom porque, sei lá, eu, por exemplo, sou uma pessoa super racional, então, a própria mapa astral, essas coisas que existem até a partir da fala ali, você fala, eu falo, eu acabo racionalizando, né? Tipo, vai pro racional, deixa eu fazer uma planilha aqui, né? A multi, ela é mais... Não, é entregar, assim, total. Tanto para quem está recebendo, quanto para quem está fazendo. Quando eu fiz a formação, tipo, a gente faz várias ativações, iniciações a partir do chakra cardíaco, né? Tudo é feito a partir do coração na multi. E eu, mas é só isso? É só, tipo, eu intenciono, entrego e vai fluir? E é isso, você tem que acreditar que, tipo assim, vai fluir, sabe? Então, tanto para quem está recebendo, como para quem tá fazendo. E nunca aconteceu assim comigo, acho que, sei lá, uma ou duas vezes de eu trazer a informação para a pessoa e a pessoa falar para mim: "Ah, isso não faz sentido para mim". E tipo assim, é você não se abalar, tá bom, talvez agora a pessoa não olhe para isso e consiga entender, mas uma hora ela vai entender, sabe? Então é realmente você entregar naquilo que o campo tá confiar, né? Naquilo que o campo está trazendo para você, por mais que às vezes até a pessoa traga isso para você, de tipo assim, nossa, aparentemente isso não fez sentido. Calma, não fez agora, mas uma hora vai fazer, sabe? Mas é desse lugar mais realmente da profundidade, assim, do sutil. Também se é muito para quem quer ver para crer, tipo, talvez aconteça porque vão ser trazidas informações que às vezes as pessoas falam, meu Deus, tipo, como assim? Né? Mostrou isso, faz todo sentido. Mas para quem tem esse viés muito de desconfiar, não sei também se é indicado, mas para quem racionaliza muito e fica tentando buscar as respostas com a mente, vai ajudar, sabe? Porque é isso, você não precisa buscar as respostas, as coisas vão acontecer, sabe? Elas vão ser alinhadas e transmutadas naturalmente. Sim, legal. E se você pudesse, tipo, assim, recomendar uma pessoa que está começando, eu estou começando no autoconhecimento, por onde eu começo? Qual ferramenta, assim, que você sente que seria melhor, assim, nessa jornada? Colocar um pezinho ali na água. Não tem como, para mim, é a leitura do mapa astral. Ou do mapa numerológico, né? Óbvio, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas é isso, assim. Até porque eu já fiz meu mapa numerológico, eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas eu não sei, a minha sensação é que a astrologia ela traz mais informações de áreas da vida, sabe? De forma mais específica. O mapa numerológico, pelo menos o que eu recebi, é muito sobre a minha personalidade. O mapa astral ele fala sobre a vida familiar, a vida com os amigos, o âmbito profissional, o âmbito amoroso. Então, assim, que a astrologia é mais abrangente.
Mas assim, vai fazer o seu mapa astral, o seu mapa numerológico, porque se entender é o primeiro passo, entender os nossos desafios, o que pega pra gente, e também quais são as nossas potências. Aí, a partir disso, você vai ver como você vai se trabalhar, se você vai jogar no tarô para trazer mais clareza para aquele ponto que é desafiador. E aí o tarô vai falar para você que você precisa olhar para isso, e aí você vai fazer, sei lá, que tipo de terapia, se vai ser a constelação, se vai ser barra de axis, se vai ser registros acásticos, se vai ser teta, se vai ser terapia convencional. Aí você vai se desdobrando, mas eu acho que o primeiro passo é mergulhar para dentro de você, sabe? Uhum. E eu acho que a astrologia, ela é... Cara, ela é muito integral, Abrangente. né? Muito profunda, assim. Então, eu sinto que talvez realmente esse seja um caminho para colocar o pezinho ali, né? Algo assim que eu até recomendo assim que eu faço na minha vida também é não só fazer um, né? Eu acho que é ler o seu mapa Com várias várias pessoas, longe sim. da sua vida, né? Eu vejo que cada É vez aquela coisa, você ele vai abre uma chave, tipo um em um só médico quando você quer uma opinião? Não, você vai em vários, porque cada um vai te trazer uma partezinha diferente. Com a astrologia, a mesma coisa. Eu já fiz meu mapa astral com várias pessoas, tem inclusive pessoas que eu gostaria de ter o meu mapa lido, né, por alguns astrólogos, porque é isso, cada um vai te trazer um ponto de vista, uma ferramenta, é muito rico para ficar na mão de uma só pessoa. Tá tudo bem a gente ter, tipo, um astrólogo maior da nossa confiança, e é onde você volta com recorrência, mas é muito legal ter isso analisado sobre outros pontos de vista, sabe? E Uhum. é isso, assim, para mim, a astrologia, eu lembro quando eu fiz o meu mapa astral a primeira vez, que eu, imagina, nem achava que eu ia trabalhar com autoconhecimento, e ele foi falando várias coisas sobre mim, e eu, gente, então é por isso, assim, e o quanto isso não me deu força para mudar coisas que ele falou, cara, isso aqui é um desafio. Eu lembro que ele, como eu tenho ascendente em Libra, ele falou para mim, nossa, essa coisa da autonomia, da independência, fazer as coisas sozinha é uma coisa que te pega muito. Aí eu falei, não é? Marquei minha primeira viagem sozinha, que foi para Morro de São Paulo, entendeu? Maravilhosa. Então, Você fez um movimento, né? é o que eu falo. Não adianta só a gente ter a consciência, a gente precisa ter a ação. E a Hum, ação, às vezes, vai ser de um movimento que você consegue fazer sozinha, às vezes é muito desafiador fazer sozinha, porque a gente está carregando traumas geracionais junto com a gente, feridas muito profundas, e aí a gente vai precisar de outras ferramentas. Né? E que hum. bom que essas ferramentas terapêuticas existem para ajudar a gente a fazer esse mergulho de transformação, né? Sim, sim, total. E se você sempre gosta de fechar assim, né, o papo com um conselho. Então, assim, olhando para Mari lá do passado e até as pessoas aqui que estão escutando diante de toda a sua experiência, de tudo que você já viveu até hoje, se você tivesse um conselho, alguma mensagem para passar, qual seria? Olha, eu teria dois conselhos, que é invista no seu autoconhecimento, porque isso é realmente um investimento. Estar aqui, né, nessa terceira dimensão, não dá para falar que é leve, é desafiador, né? A gente vê muita coisa acontecendo e como somos um campo de energia, a gente absorve, né, as coisas. Então, os nossos processos são desafiadores junto do processo de outras pessoas e quando a gente entende a gente com mais profundidade, isso fica muito mais leve, sabe? Quando a gente também entende o que está acontecendo fora, como eu disse, nossa, que maravilhoso é você poder saber que agora é momento de Mercúrio retrógrado, então é um momento que todo mundo fica com a comunicação mais nebulosa, então deixa eu ter aqui mais paciência, sabe? Como é rico a gente entender tudo isso que está acontecendo, então não só o seu próprio autoconhecimento, como, né, as coisas de modo geral. Então, assim, invista no seu autoconhecimento, porque isso torna a jornada muito mais leve para você se entender, para você entender o seu semelhante, né? Como eu falei, como entender um pouco do mapa das outras pessoas me fez, né, mais empática comigo e com o outro, melhorou as minhas trocas. E, cara, se conectar com a sua espiritualidade. E quando eu falo se conectar com a espiritualidade, eu não estou falando de um viés religioso, né? Se fizer sentido para você,
cultuar alguma religião, que maravilhoso, mas se conectar com a nossa espiritualidade é se conectar com o nosso coração, né? Que é o nosso maior portal, é o nosso maior altar, né? Porque o divino, ele habita todos nós, por isso que somos co-criadores. E é muito importante a gente cuidar da nossa espiritualidade, para a gente cuidar da nossa energia, porque a gente é energia, nós somos um juntadinho de partículas energéticas que forma um corpo humano, sabe? Então, eu sinto que isso faz toda a diferença na minha vida, assim, é o que transformou a minha vida. Claro, a gente precisa cuidar de muitas outras coisas, inclusive do nosso corpo físico, mas eu acho que essa questão, assim, de se autoconhecer para ter uma mente mais serena e cuidar da espiritualidade para que a nossa energia esteja harmonizada, isso torna as coisas tão mais leves nesses desafios que não tem como a gente fugir por aqui, que essa é o meu conselho, invista em você, sabe? Eu vejo as pessoas, às vezes, é isso, elas não pensam R$ 100 para gastar uma pizza, mas você fala para a pessoa, não, gasta aqui R$ 100, sei lá, numa tarde para aprender sobre um tema que vai te ajudar a entender melhor as coisas, ou para fazer, né, um banho energético com sei lá mais o quê. E aí a pessoa fica, ai, será? Cara, esse é o maior investimento que você vai ter para fazer na sua vida, em você, sabe? Ninguém vai seguir com você até o final da sua vida que não seja você mesma. Então, se você não cuidar da sua relação com você, se você não tornar isso agradável, você vai viver uma vida frustrada e não só isso, você vai ficar buscando fora de você uma coisa que só você pode se dar. E se você não tiver uma boa relação com você, você não vai conseguir se dar. E para ter uma boa relação com você, você precisa se entender. Você precisa entender os seus pontos de dor. E também aonde estão, né, os seus tesouros. Então, assim, é isso. Cuide de você. Maravilhosa. Total. Faço das suas palavras as minhas. Eu sempre falo que, para mim, autoconhecimento e espiritualidade é o passo zero, né? A gente vem, encarna aqui e a gente tem que lidar com os problemas e para a resolução de qualquer problema, o passo zero é esse. Não adianta. Isso é uma tecla que eu bato. O passo zero é esse. Porque aí você deixa de buscar anestesia, né? De fugir das dores. Você aprende a sustentar os processos dentro de você. Sim. E isso muda tudo. Maravilhosa. Gratidão, Camis, amei. Muito bom, muito bom, muito bom receber um pouquinho aí da sua sabedoria. Agradeço muito você ter aceitado o convite de estar aqui. Sou muito grata pelo nosso encontro. E já, assim, em breve teremos mais da Mari aqui, gente. Eu não quero dar muitos spoilers, mas em breve tem coisas no forninho aí que esperam aí, que vão trazer muita, muita transformação para vocês, principalmente as amantes da astrologia. Mas em breve a gente traz aí mais informações. E é isso, Mari, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camis, pelo espaço, por você também compartilhar sua sabedoria. E é isso, né? Levar isso para mais pessoas, seja através da sua sabedoria, ou através da sabedoria de pessoas que somam com você e também levam a mensagem, né? Porque eu acho que o mundo está tão necessitado disso, então parabéns por esse movimento. Em breve teremos mais coisas saindo. Espero que esse papo possa ter trazido, né, de alguma forma, um aconchego, ter feito bem para as pessoas que vão assistir a gente. Então, também agradeço todo mundo que está assistindo. E é isso, muito grata. Se precisarem de uma leitura astrológica, do tarô, das ferramentas, só me seguir no astro.quântico, que estamos à disposição. E é isso, Camis, muito, muito obrigada, foi maravilhoso, um prazer sempre estar com você. Maravilhosa, muito obrigada a todos que estão escutando. Eu vou deixar o Instagram da Mari aqui na descrição, seja se você está escutando no YouTube, se você está escutando no Spotify, vai estar aqui embaixo para você conhecer o trabalho dela, fazer seu mapa, fazer sua leitura de tarô, mute, tudo. E a gente se vê no próximo episódio do Papo com Essência. Um beijo. Um beijo.